Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão vendo aí, estamos na série de frutas agora do professor Marcos Venelli, hein? E hoje nós faremos aí uma maçã e detalhe, sempre um charme ali, um pedacinho cortado da maçã ao lado, para vocês terem a experiência completa do início ao fim. Então esse risco e depois a tela pronta eu vou deixar na aba comunidade aqui do canal e você vai poder usufruir tanto do risco quanto da tela e também do passo a passo. E o professor está misturando ali marrom bandique, bem escuro, com um pouco de vermelho óxido, é isso, professor? Isso, vermelho óxido. Legal. Fazendo um fundo bem clássico ali, ó. Então, para quem gosta, né, de acompanhar a tela desde o início, tá aí, ó. Desde o fundo até a última pincelada vocês vão acompanhar aqui. Até agora, só jogando tinta no fundo diluída no óleo. Bacana, hein? Quero olhadinha de longe. Vou marcando as sombras onde vem, né? Uhum. Para facilitar mais na hora de colocar o fundo, né? Perfeito. Sempre dou essas marcadinhas assim. Olha lá que legal. Aqui é a sombrinha, tá vendo? Tá projetando em cima da mesa. Já podemos, então, ter a ideia de que a luz está vindo da esquerda para a direita. Como vai ser um fundo monocromático, eu não vou ficar pondo mesa de uma cor e fundo de outra, então vai ser tudo no mesmo tom. Perfeito. Como nós fizemos a laranja, né? A laranja acho que teve uma leve diferença. É uma pequena diferença. Acho que teve acho que foi dois tons, mas esse aqui acho que vai ser um tom só. Perfeito. Esse fundo escuro vai contribuir bastante na hora que fizer o vermelho ali da maçã, né? Vai ajudar a destacar legal. Sim, sim, é um fundo um pouco mais escurinho para ela realçar mais. Perfeito, professor. Agora vai um pouquinho de laranja com óxido. Para você que está chegando agora no nosso canal, está começando a ver esse vídeo aqui com 2 minutinhos só. Aqui é o canal do professor Eduardo Messeneiro, esse daqui que vos fala, e também do professor Marcos Venelli, que está aí, ó, na lida, pintando essa tela, esse estudo para a gente de maçã. Detalhes, são 2 professores mesmo. Eu faço, geralmente os vídeos eu posto aos domingos, e do professor Marcos Venelli de quarta-feira. Faço as edições, deixo tudo muito bacana, sempre pegando parte da palheta. Aqui é um canal para você aprender a pintar. Então está chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal. E agora vai um pouquinho de ocre ali, é isso? É pele com ocre, né? Essa cor aí, professor, ela é um pele com ocre, né? Isso, tá uma misturinha aqui daquelas sobras famosas que eu faço. Não, perfeito, é só pra gente ter a referência aqui. Então essa parte mais um clara. ocre misturadinho com pele. Legal. Seria isso daí. E assim, galera, sempre que a gente faz esses fundos mais escuros, né? Já teve trabalhos aqui, a gente já fez, que o professor Marcos Venelli fez um fundo totalmente escuro. Mas geralmente a gente joga uma luz ali de fundo, uma contraluz, né? Pra ficar legal, pra não ficar um fundo por igual, né? Para dar um destaque ali numa luz, uma percepção de luz lá no fundo. E pode notar que eu sempre faço assim, não é sempre que eu marco a linha ali, né? Ali da mesa, eu deixo sempre meio difuso, Legal. uma coisa meio infinita assim, que ela não fica solta de tudo, você percebe que ela tem uma base, mas ela... Tem uma mesa, você imagina Sim. que é o fundo ali. Mas é como se ela estivesse sumindo na parte escura, né? Isso. Legal. Que eu acho que fica bem... Agora eu vou jogar um pouco mais de ocre aqui nessa base, ó. Com laranja, né? Laranja, pra clarear. Agora a pincelada já vem na horizontal. Na horizontal, ó. Legal. Tá vendo? A sombrinha já ficou, ó. Com certeza. Eu vi até o intruso ali, apareceu uma sujeirinha ali, você já tirou com o pincel. De vez em quando tem uns grumadinhos aqui. No meu outro dia apareceu um alien lá, eu tava fazendo a tela pintando, de repente apareceu, não sei se foi um cabelo, o que foi, mas sumiu depois, enfim.
Às vezes até sujeira da própria tinta que fica na paleta, né? Às vezes é a tinta que tá já meio com umas casquinhas, às vezes é uma tinta um pouco mais velhinha. Sim. Eu tenho que... Mas a tinta nova não acontece. Não, tinta nova não. Eu tenho tinta antiga também, ela acaba secando o óleo e aí a gente tem que fazer as misturas para poder ficar legal. Eu venho fazendo, tá vendo? Aham. E eu vou enfatizar a luz aqui na frente. Beleza. E ó que tom bacana, né? Bonito. Esses tons aí não tem como errar, né, professor? Não, é uns tons básicos, né? Uhum. Ocre, marrom. Laranja, vermelho óxido. Ó, com branco, eu peguei o ocre com branco, tá? Aham. Ele já forma um tom de pele assim clarinho, ó. Hoje eu não peguei o pele já pronto. Puro, né? Uhum. Muito legal. Ó, vai fazendo aqui. Ó, já ficou bem suave aqui na frente. Agora a gente enfatiza mais essa luz. Uhum. Jogando mais branco. Ó. Aí você já está indo para a ponta do pincel, né? Isso. Sem ficar alisando, tá vendo? Ó, a gente joga mais... Mais marcado, né? Pra acumular mesmo essa luz aqui na frente, tá? Tá bom. Vem um pouquinho pra cá, dando a volta aqui na... Maçã. Só dá uma alisadinha de leve. Perfeito. E sempre na horizontal, que lembrando é uma base, né? Uhum. Onde ela está apoiada. É importante a gente ter começado essa tela, como é uma tela pequena, é um estudo, né, de maçãs ali em repouso, para a gente poder absorver também essa parte do fundo, da composição, enfim, para que você tenha a experiência completa aí na hora que o professor começar a fazer a maçã. Que acho que vai ser justamente agora, né? Vou colocar um pincelzinho ali. Vamos começar então a frutinha. Ok. Eu vou fazer a parte de trás primeiro. Uhum. É uma maçã aberta, então ela tem uma polpa assim, um tomzinho meio de creme, de meio amarelinho, com branco. Tá. Ela é branquinha, né, a polpa, mas é um leve amareladinho, né? Sim. Aqui atrás eu vou jogar um pouco de sombrinha nela, um pouco de ocre. Tá. Que é a parte que vai estar Na sombrinha aqui. Sim, da maçã, né? Vou Da pôr maior. um pouquinho de sombra natural, ó. Ok. Só aqui, assim, onde ela tá mais escurinha. Perfeito. Que é justamente a sombra da maçã que está na frente, né? Isso. Já que a luz está vindo da esquerda para a direita. Eu faço até Uhum. como se ela estivesse projetando essa sombra. Perfeito. Eu tô tirando de uma referência do natural, tá? Legal, show de bola. Agora a gente vem com uma basezinha, não o branco direto. Uhum. Um pouquinho de amarelo indiano, também com um pouquinho dessa sujeirinha da tinta anterior aqui, ó, do sombra, né? Uhum. Ele deu uma sujada ali no branco. Vai mesclando aqui, ó. Uhum. Mas olha que legal, você vê que a parte de sombra que você fez, ela está emendando com a sombra da parte ali da suposta mesa, digamos assim, né? Do chão ali onde está a maçã. Uhum. Então você percebe que elas estão interligadas ali, você já identifica a sombra direitinho, só de ver essas primeiras
pinceladas aí, muito bom. Sim. Agora a gente vem com um branco um pouco mais intenso. Uhum. Por aqui onde reflete bem a luz mesmo aqui, ó. Olha que legal, você não coloca por inteiro, né? Você coloca só em algumas partes, né? Só em alguma partezinha aqui, ó. E ainda nem é o branco puro, é o branco um pouquinho sujo ainda. Muito legal. Detalhes que fazem toda a diferença na composição. Agora com o pincel menor, eu vou vir com o indiano, um pouquinho desse sombra natural, Uhum. para fazer aquela partezinha da semente. Então eu venho daqui, ó. Porque aqui a Marcela já vem com uma corzinha Mais escura, né? esverdeadinho e amarelo. Que é justamente o meio dela ali onde ficam as Onde sementes. fica aquela sementinha dela. Perfeito. E aí o professor vai trabalhando com o pincel Condor 441, número 8. Vou pôr um pouquinho do verde inglês aqui, que parece que ela tem um verdinho assim. Cara, muito legal, hein? Depois ela vem essa sementinha, a sementinha dela, né? Uhum. Você está pegando o óxido. Eu vou pegar um pouco do óxido. Perfeito. Só uma simulação, né? Olha que bacana. Que sequência legal, hein? A gente está aprendendo aqui com o professor Marcos Venelli, ó. Deixa eu dar a luzinha da semente. Muito bom. Ali você já está jogando um laranja, que já é Eu vou uma jogar parte um da casca. laranjinha. Limpa o pincel. Dá uma limpadinha. Eu vou deixar os vermelhos para depois que eu vier já. Beleza, você quem manda. Vamos por sequência de cores. Legal. Agora eu vou vir com um tom mais claro, vou começar. Vou pôr um pouco do verde inglês aqui no meio. Tá bom. Amarelo, De cádmio, claro. amarelo cádmio. Mais uma. Hoje é dia dos gruminhos. É, estão aparecendo aí no meio da... Olha que legal. Estão me sabotando os gruminhos hoje. É, olha que bacana. E a gente sempre vai naquela do vermelho que nada, ó. Não é toda vermelha. Uhum. E depois quando você entrar com os vermelhos, você faz a junção com esses tons aí para ela ficar bem natural. Sim, ó. Pode até passar um pouquinho, ó. Uhum. Não precisa nem... como que se diz? Não precisa ser certinho, pode precisa invadir ser um pouco. esse buraquinho assim, Aham. certinho. Eu vou pôr um pouco do sombra natural. Uhum. Com verde inglês. Põe com esse verde inglês nessa partezinha assim, é muito pouco, tá? Deixa eu trocar o pincel aqui. É um pincelzinho menor. Beleza. Vai dar uma corrigida aí no tom, né? Isso, eu vou deixar o buraquinho dela. A tinta tá todinha, é tudo na base da tinta molhada, né? Uhum. Lembrando, né, o professor está trabalhando só com tinta e com óleo de linhaça, não com médium. E o professor limpa os pincéis ali no removedor comum, né? O pessoal sempre pergunta qual é o diluente e tal, que nada, é o removedor comum mesmo, que a gente utiliza em casa. Não é a base de água, tá? É o removedor comum. Não. A base de água não pode não, porque senão não dá certo. Olha que legal.
E já fez ali o orifício onde sai o cabinho ali da maçã. E ele vai trabalhando com o pincel de uma maneira que vai dando aquela noção de profundidade e de volume também. Sim, ó, fazendo, encontrando aqui no centro, tá vendo assim? Uhum. Desse lado tá recebendo sombra e aqui vai vir uma luzinha. Ok. Aqui a gente vem com amarelo. Posso até pôr do já. Olha a pincelada de fora para dentro, ó. Acompanhando ali o formato da maçã. Isso é importantíssimo para dar o efeito. Aí se precisar depois de algum retoquezinho, a gente faz no final, tá? Perfeito. Ó, muito legal. Aproveitando a cor, eu vou jogar um pouco nessa outra maçã. Ali na casca, né? Ah, tá. Que vem daqui do centro também. Uhum. Como se tivesse cortado. Não é dessa, mas Sim. foi alguma outra maçã. Alguém cortou e deixou um pedaço aí. Sim. Olha que legal. Nossa, é muito bacana ver o formato, né, o volume acontecendo aí. A gente que sempre curte aí as aulas do professor Marcos Venelli aqui no nosso canal, da minha parte também, a gente se preocupa em explicar detalhadamente. Eu vou pegar o amarelo, um pouco de alaranjado, deixar um pouco mais claro. Tá? Você já vai fazer a parte mais clara primeiro. Isso. Parte de luz, né? Sim. Arredondando ali a pincelada. Já vem assim, invadindo um pouquinho, ó. Uhum. Misturando os tonzinhos, tá vendo? Sim. Você vem penteando ali com o pincel, né? Uhum. Pôr mais amarelinho aqui, na área de mais luz, né? Uhum. Mais luminosidade, perfeito. Isso. Olha que legal, pessoal. O professor vai esticando a tinta ali, né? Ao mesmo tempo, valorizando o formato. E eu sempre falo, para a coisa ficar legal, são 3 pilares: formato, luz e sombra. Aí você está tendo uma aula dos 3. Ó, vem fazendo uma junçãozinha aqui, sem... Perfeito. Sem tirar aquela luz que você colocou, né? Sim. E por que eu faço com a cor clara? Porque o vermelho, se fosse o vermelho aqui, nessas alturas já estaria manchando. Sim. E não tem como você... Como ele é muito forte, então eu vou deixar o vermelho por último. Sim, porque você clarear o vermelho é difícil, né? Sim, depois que coloca o vermelho não tem mais correção. Então, com o laranja ainda dá pra você visualizando aonde você vai pôr o vermelho. Perfeito. Seria um pré-vermelho, né? Falando na linguagem. Agora você vai começar a entrar com laranja e um pouquinho do vermelho francês, né? Não, tranquilo. Hoje o ar está muito seco aqui em São Paulo, para variar, pessoal. A gente passa um perrengue aqui em dias de muito calor. E não é fácil, a poluição aqui judia, viu? Você que de repente mora em outros estados, tem uma qualidade de vida relacionada aí, está mais perto do campo, enfim. Vou falar, se dê por feliz, porque aqui pega, tem dia que pega mesmo. Olha que bacana. Aí você já vai entrando com o vermelho. Agora eu tô pondo o vermelho francês, né, primeiro. Um pouco de laranja. Agora eu venho, é uma sequência. Tá. Vermelho chinês. E nunca desperdiçando ali, saindo do formato, hein, galera? O formato é muito importante. Sim, ó. E olha, cantinho de pincel, não ficar indo e voltando com o vermelho, ó. Deixa ele no lugarzinho dele, ó.
Até um pouco marcado, né, professor? Olha que bonito. Uau, hein? Ó, muito cuidado aqui nessa junção. Perfeito. Por isso que eu venho aos poucos, tá vendo? Pra gente ir dosando os vermelhos. Uhum. Os riscos que a maçã tem, olha lá. Esse que é o perigo aqui, é misturar vermelho com amarelo. Uhum. Bem na manha, tá vendo? Sem desespero, né? Sem ficar É, indo e eu voltando. sei. Ainda mais porque você está trabalhando com a tela molhada, né? Sim. Muito legal. Agora eu vou vir com um pouco do carmim. Tá? Pode ver que foi uma sequência De tons, né? de vermelhos, ó. Então não corre o risco de você ficar misturando. Tá, muito bom. Que dica fantástica essa de começar primeiro pelos tons mais claros para obter esse efeito rápido. Olha que legal. E o professor, malandramente, ele deixou uma luz ali na parte de trás, ó, do laranja, que ajuda a valorizar o formato da rosa. Oh, da rosa não, perdão, da maçã. Tô tão acostumado a narrar vídeo de rosa que eu me confundi. Cara, eu vou falar a verdade pra você, eu tô prestando atenção mesmo no que Você já você está tá com fazendo. saudade da rosa já. Que nada, Venere. Bom, apesar que, né, eu sou suspeito para falar. Pintei rosa esse final de semana, Sim, né? você gosta tanto que você está Gosto, até pintando. Já tô até pintando as rosas. Mas assim, o que acontece? Eu tô prestando atenção na tua aula aqui, porque tá muito legal. Eu não sou habituado a fazer dessa forma e tá show de bola. Bem mais fácil. Eu tô aqui, tô pensando, falando, caramba, fica bem mais fácil fazer dessa forma. Olha lá. Ele trocou, pegou um pincel limpo justamente para tirar aquelas marcas. Porque se você vai com outro pincel, já ia melecar tudo. Já. Isso é importante também. Às vezes você abandona, deixa outro pincelzinho do lado e pega um pincel que não esteja contaminado para fazer esses acertos. Olha lá. Olha o formatinho. Que legal. Vai tirando um pouco as marcas. Penteadinho, ó. Uhum. Isso é na pintura de tecido. Tá. Para quem pinta tecido também serve como aula também. Uhum. Na verdade, assim, a gente faz aqui no canal Aula Prima, né? Que o professor já tem aí o know-how para poder fazer e tal. Mas a gente sempre fala aqui, se quiser fazer em camadas, deixar secar um pouco para não ter problema de virar misturar todas as tintas ali, você também pode fazer. Perfeito. Agora ele pegou um pincel limpo, ó. Para não parar de Foi lá, limpou. Uhum. Vai tirando um pouco as marcas ali de expressão. Ó. Percebeu que o pincel contaminou e já limpou o pincel. Vai pegar um pouco de... Aí. Depois joga uma luz se precisar aí. Ó, que bacana. É aquele miolinho que a gente viu lá no início, com verde inglês, com sombra. Depois a luz ali com o amarelo de cádmio. Olha como ele já fez um efeito danado ali na maçã. Eu vou falar, uma aí tela... a gente vem enfeitando um pouco assim, fazer os risquinhos, né? Aí é a visão artística, né? Eu vou falar, uma tela difícil, né? Porque é uma tela com pouquíssimos elementos, assim como foi a da laranja, né? Você tinha lá também só uma laranja e uma parte cortada ali. Mesmo esquema da maçã. Escurecer mais um pouquinho. Legal.
Cuidado para não se empolgar, né? Aham. Conheço bem. Eu me empolgo às vezes. Eu me empolgo. Olha que legal. Vai entrar mais alguma luz aí, professor? Vai entrar o brilho no final. Tá. Perfeito. Tá muito bonito. Dá uma limpadinha. Volta aqui de novo. Como eu quero bem escurão aqui, eu vou pôr até um pouco de óxido. Tá com carmim. Carmim com óxido. Perfeito. Para ela dar bem a profundidade aqui. Ok. Pode ver que o professor ele não vai até o fim, ó. Ele deixa sempre sobrando aquela partezinha da curva ali mais clara para ajudar a dar uma contraluz ali, um volume, ó. Muito bom. Bonito, hein? Agora vamos fazer a casquinha também. Tá. Começa do claro. Mesmo esquema, né? Começando ali com verde, ou perdão, vermelho É um vermelho francês não, e é o um laranja. Laranja? É, Tá. o laranja, depois ele vai pro vermelho francês aí. Legal. Mesma coisa, né? Uhum. Mesmo esqueminho, ó. Agora a gente vem assim, ó. Aí já é com carmim, né? Com carmim, ó. Tá. Olha que legal. Muito bom, hein? Nossa, que bacana que ficou. Pincel bem estreito. Tá ficando, né? Ah, agora mudou o pincel, pegou mais fininho, né? Vou pegar um fininho pra rodear aqui a casquinha dela. Uhum. Mão bem leve, pessoal. E o professor ele não apoia absolutamente nada ali, ó. Aí tem que estar muito seguro para poder fazer essa curvinha aí. Vai limpar o pincel sempre, né? Dá uma delineadinha. Uhum. Bem trabalhoso, mas bem legal. É, esses são os retoques que fazem toda a diferença, né? Aprofundando ali a sombra. É porque aqui ficou. Aí eu vi que ficou um espaço ali, né? Que bonito, hein? Muito legal. Quando o professor pinta rosas ou qualquer outro tipo de flor, ele enche a tela. Então coloca folhas fantasmas, folhas em primeiro plano, os florais. Então aquilo tudo contribui para que o observador se perca, né, nos elementos. E quando você tem poucos elementos assim, tem que estar muito bem acabado, porque senão você acaba, né, matando a tela. Você só tem dois elementos aí, você tem uma maçã e um pedaço de maçã. Então o desafio ele se torna um pouco mais difícil. Mas ó, com maestria, hein? Muito bonito. Aquela olhada para ver o que está faltando. Trabalhar mais uns risquinhos de leve. Uhum. Deixa eu dar mais uma fumadinha aqui nessa junção, tá? Tá bom. Ó, a gente, que nem o Eduardo diz, revisita de novo. Perfeito. Revisitar é sempre bom. Faz os acertos Bem necessários. pincel, que ele começa, é por isso que eu falei do vermelho, ó. Uhum. Tem que esconder, né? Tem que tomar muito cuidado com o vermelho, ó.
Porque ele tinge mesmo, sem dó. Uhum. É uma cor bem complicadinha para se trabalhar dessa forma, molhado no molhado, né? É isso. Dá uma ênfase ali no... Pra dar mais profundidade ali. Cantinho de pincel. Aí tem um cabinho que vai estar saindo dali provavelmente. Sim. Tem um brilhozinho na maçã. De repente sobra até uma gotinha também para ajudar a dar uma beleza ali. Que é o que vai ajudar também a fazer toda a diferença ali. Olha que bonito. Muito bom. Agora um pouquinho de verde Vou voltar inglês. no verdinho aqui de novo. Perfeito. Eu invadi um pouco. Eu percebi. Você percebeu, né? Aham. Mas eu fiquei quieto porque na hora que você mudou o pincel, eu falei, já se ligou já que ele precisa dar uma leve consertada ali, ó, pronto. Você viu que é tudo na precisão, né? É, ele tem que ser bem na calma, né, professor? É, na calma. Falo isso que quando eu fazia aula com o professor Marcos aqui, com o Venelli, cria-se uma ansiedade, às vezes para querer terminar logo a tela, enfim. E não pode. Quando eu dava aula também. Às vezes o aluno queria terminar, falava, não, na próxima aula a gente termina. Aí você vai me agradecer depois que a tela vai ficar muito mais legal. Às vezes faltava uma veladura, faltava ali um acabamento mais fino, colocar umas pedrinhas ali na paisagem. Sim. E aí a gente segurava, falava, não, na próxima aula a gente termina. Agora vamos vir com um brilhinho. Vamos jogar um pouquinho do... Pode vir com o branco direto, Tá? sem medo, ó. Eita. Esse sem medo que é o problema, Não né? precisa mais do que isso. Mas se tiver com medo, vai com medo mesmo, né, professor? É. Tá. Só uma luzinha de leve. Um lampejo ali. Mesmo porque ela não reflete tanto brilho assim. Não. Né? Mas assim, Ficou legal. De cima para baixo, olha. Mais uma ênfase de luz ali também. forçar mais aqui. Um pouquinho mais. Bacana. Eu não tô vendo de longe, Tá, mas... tá bom. Tá faltando um galinho, né, ali no meio dela. Ah, aquele... sim, só vai faltar o cabinho dela E uma gotinha, de repente, umas na... gotinhas, né, pra Que a enfeitar. gota ajuda, viu, professor? Deixa muito bacana também. Pôr um pouco do sombra natural e um pinguinho só de óxido. Tá? Estudando ali onde vai puxar o cabinho dela. Ali, ó. Pronto. Bacana, hein? Pode ver que ele fica mais grosso ali. Depois ele dá uma afinadinha. Agora vem uma luz. A luz não é com branco, ó, é com ocre. Faz o cabinho. E depois puxa. Faz a parte que dá cortada e depois puxa, ó. Outro erro que a gente faz também é puxar só o cabinho, sem fazer aquele cortezinho em cima. Não fica muito legal. Fica mais legal assim, ó. Perfeito. Uou, que bonito, hein? Tá perfeito, Venélio. Não revisita esse daí não, que tá legal. Pois deixou. Pois deixou. Agora uma gotinha ali. Vamos fazer umas gotas, para não perder o costume. Perfeito. Ele vai ali na parte clara, para dar mais destaque. A gota... E pensar que um dia eu fiz um vídeo só ensinando a fazer gota, hein? E deu bastante ibope, viu? Mas aí eu descobri que tinham vários vídeos que ensinavam gotas na internet. Mas muito mais demorados. Eu fiz um vídeo muito curto, acho que deu 4 minutos de vídeo. É um vídeo mais antigo, que está ainda aqui no canal.
E ainda tem visualizações ali, o pessoal ainda procura para saber como faz a gotinha. E agora sempre que a gente faz algum floral, alguma coisa, a gente coloca a gota aqui. Olha que bonito, pessoal. Como ajuda a dar enriquecer mais ainda, principalmente um quadro como esse com poucos elementos, né? Penélia, essa luz... A tinta tá bem molhada, né? Uhum. Então... Olha como é difícil trabalhar com vermelho, né? Vermelho e amarelo, galera, nossa, é sofrimento, hein? Para poder cobrir, são cores transparentes, enfim. Por isso que, se tiver oportunidade, faz por camada e deixa secar. Sim. Como eu sei que o Eduardo vai pedir uma... Olha. Vai a mesma sequência que fez a outra lá, que bonitinho. Sim, dá. Aquela água, né? A aguinha que escorreu ali, né? Eita. Eu ia ficar quietinho nessa aqui, eu não ia falar nada, mas... Já que você se habilitou a fazer, é bom que é mais um aprendizado também, ó. Jogou uma sombra, agora ele joga ali uma luz. Joga o reflexo da água, né? Na pocinha. Olha lá. Olha que bonito. Pinceladinha bem plana, puxando. Que legal. Ó, que bonito. Agora o reflexo de cima, ó. Legal. Ali na gota também acho que tá faltando a parte clara, né? Vamos fazer a luz aqui da gotinha. Jogar um pouco de amarelo. Aí é na base. Apoiando o dedinho. Aham, ó, já pegou no lugar certo, hein? Olha eu tossindo agora também. Tá vendo? Alguma coisa. É a poluição. Olha lá, show, hein? Agora vai entrar o branco ali, vai... Nossa, vai ficar perfeito. Essa pintura já está quase pro realismo, né? Sim, nossa, ficou muito bonito. Olha isso. Como a gota valorizou a maçã, hein? Que legal. Tanto a gota quanto essa aguinha que você fez escorrida aí na parte de baixo. Como é de costume, aí dá aquela afastadinha, olha aqui na câmera, confere. E aí eu posso falar para vocês, sinal verde, mais um vídeo concluído com sucesso, hein? Gostaram? Bacana, né? Aqui no nosso canal tem sempre novidades, eu falo. Não tem canal tão eclético quanto o nosso. Aqui a gente pinta de tudo. Por quê? Porque são dois professores empenhados a ensinar vocês. Os nossos vídeos são um pouco mais longos, eu sei, demora um pouquinho mais, mas você tem o poder nas mãos de poder adiantar o momento que você quiser, porque para nós é o contrário. O vídeo fica longo porque a gente ensina de verdade, aqui você aprende. Pode procurar que nós temos toda a sorte de títulos aí para vocês, tá bom? Galera, muito obrigado pela marca histórica também, chegamos aqui em 10 mil inscritos. E eu sei que a gente está só começando, com a ajuda de vocês, compartilhando os nossos vídeos, nos grupos de WhatsApp, enfim, falando da gente para os seus amigos que gostam de pintura, cada vez mais a gente vai continuar crescendo aqui. Muito obrigado de coração a todos vocês. Um beijo, um abraço e, como sempre, valeu!